Meu treino de bíceps atual em detalhes. Técnicas que eu uso, intensidades que eu aplico, como que eu coloco ele na semana. Faço esse treino de bíceps com costas, faço ele em outro momento. Eu treino musculação há quase 25 anos e eu estudo musculação há décadas. Eu vou trazer para você exatamente o que eu encontrei de melhor desde o início até hoje. O treino é interessante que comece com um aquecimento dinâmico. Sabe aquele negócio chato mesmo de fazer ali no elite? Eu não gosto de fazer, mas eu faço. Por quê? Porque eu sinto diferença. Eu sinto diferença tanto fisiológica, o meu corpo ele entra no treino já mais preparado, quanto também psicológica. Aquele momento que você tá ali aquecendo, você já coloca uma música para você entrando no clima e tal do treino, tira você do mundo externo da academia e conecta você com você mesmo no mundo dentro da academia. Então, para mim é super importante. A gente sabe que o aquecimento dinâmico faz com que você comece a mandar sangue para os músculos, diminua o sangue dos órgãos e também eleve de forma sutil a temperatura corporal, mas o suficiente para que o seu corpo produza energia de uma forma mais fácil. Mas eu vou falar para você que o que eu mais aprecio ali é exatamente o psicológico. De 5 a 10 minutos, depende da intensidade, então se você faz uma intensidade mais alta, menos tempo, se você faz uma intensidade mais de boa, um pouco mais de tempo. Lá, eu não gosto de fazer, não tô afim de fazer, não vou fazer, cara, beleza? Mas saiba que de uma forma ou de outra isso vai acontecer, prejudicando o primeiro, às vezes até o segundo exercício do seu treino também. Eu preciso fazer agora um aquecimento específico. Aquecimento específico para a articulação do meu cotovelo, que é ela que eu vou usar, e a musculatura, porque aí eu jogo mais sangue ainda especificamente pro bíceps. E aqui a gente está falando de uma sériezinha com 50% da carga, uma segunda série com 60%, sem falhas, sem alta intensidade. Maravilhoso. Fiz isso agora e começo o treino efetivamente. Primeiro exercício que eu gosto muito de fazer, rosca simultânea. E aqui eu tô falando com 2 halteres. Durante longos anos eu fiz rosca direta com a barra e eu usava a barra W, porque ela traz mais conforto pro punho, pro cotovelo. Eu recomendo que você faça o mesmo. Olha lá, qual é a diferença da barra W para barra reta? Basicamente, conforto. Pra não te zoar falando que uma é W e outra é reta. Conforto de punho, conforto de cotovelo é uma posição mais anatômica para fazer o exercício. Ah, não, Lala, mas eu gosto de fazer com a barra reta e tal, me sinto bem. A nível de ativação muscular, se você não tem desconforto na barra reta, tanto faz. Então escolha aquela barra que você gosta mais, que você se sente mais confortável com ela. E aqui tem um ponto muito legal. A partir do momento que você faz um exercício e você se sente bem fazendo ele, tô falando de posição articular e etc., você tende a performar melhor nele. A partir do momento que você tá fazendo um exercício meio anti-anatômico para você, vai acabar performando menos. E isso vai acabar interferindo lá no resultado. Então, rosca simultânea eu gosto de fazer. Hoje eu prefiro, mas por vezes eu faço ali uma rosca direta com barra W, ou então eu faço uma rosca na polia, uma barra também W ou V, enfim, que me traga esse conforto. Mas eu tenho preferida a rosca simultânea. Por quê? Porque ela me traz exatamente esse conforto de mover o peso, mover o braço de uma forma mais livre. Algumas características importantes aqui. Quando a gente olha para o bíceps, esse cara é um músculo que a gente chama de biarticular. Ele atravessa o seu cotovelo, mas também atravessa o ombro, fazendo assim com que o comprimento dele seja diferente a depender da posição que você põe o braço. Guarda essa informação que a gente vai usar ela no decorrer do vídeo. Quando eu faço uma rosca simultânea, eu tô com o meu braço ao lado do corpo, dessa maneira o meu bíceps ele tá num comprimento médio. E exatamente esse comprimento favorece a força. Você tem mais capacidade de gerar força quando a fibra está no comprimento médio, porque aí a gente tem mais pontes de actina e miosina cruzadas ali e tal. Enfim, coisas mais teóricas. Cara, eu já aproveito para trabalhar com carga mais alta, gerando mais tensão mecânica, que essa é uma forma de gerar ali todo o efeito de crescimento muscular. E também, isso é ótimo no começo do treino, porque eu tô mais descansado, e aí eu consigo ligar mais fortemente a máquina para que isso seja aproveitado durante todo o treino. Existem diversas maneiras de ativar o músculo e de estimular ele a se desenvolver, crescer. Eu uso todas elas em um só treino. São basicamente 3. Eu escolhi um exercício por um motivo muito específico de comprimento de fibra para otimizar o trabalho em cima de questões
que são estratégicas. Não é simplesmente eu, vou fazer esse e sair fazendo. Não, existe toda uma inteligência por trás da parada para fazer com que as coisas aconteçam de forma otimizada. Isso é treino inteligente. Faço 3 séries. A ciência hoje ela aponta que não é legal ir até a falha em todas. Então, primeira série, eu trabalho ali 80%, 90%. Segunda série, eu repito isso. Na terceira série, não só eu vou até a falha, como eu coloco alguma técnica avançada. E nesse momento pode entrar um drop set, pode entrar repetições parciais, rest pause, enfim, eu gosto também de ir mesclando essas técnicas. E aqui eu respeito bastante também como eu tô no dia. Cara, se eu tô na pegada, eu faço um treino mais intenso, eu puxo mais as técnicas. E, cara, se eu tô mais cansado, se eu sinto que o corpo tá precisando de um treino mais de boa, eu respeito isso. E é legal você fazer isso com você também, respeite o seu corpo. Mas também não use isso de desculpa para dar uma de preguiçoso, né, viado? É interessante você respeitar, mas vamos usar isso com sabedoria. O segundo exercício, eu mudo a posição do braço. Lembra que se eu mudo a posição do braço, eu mudo o comprimento da fibra. E aí eu mudo toda uma arquitetura de ativação. Nesse momento, eu vou colocar o meu bíceps numa posição mais encurtada. E aí, para encurtar ele, eu trago esse cotovelo para cá. Eu flexiono o meu ombro. Um exercício maravilhoso para fazer isso é a rosca Scott. Mas não caia na besteira de fazer o Scott livre. É ruim o exercício. Eu já falei disso em outros vídeos aqui no canal. Opte por máquina. A máquina funciona muito melhor do que com banco, simplesmente. Então, eu faço o rosca Scott máquina. Mas tem um ponto. Onde eu tô morando hoje, eu treino, por vezes, na academia do prédio, que é uma academia legal, mas não tem rosca Scott. Essa pode ser a sua realidade também aí. Então, um exercício que é maravilhoso, que eu gosto demais da conta, rosca Spider. Qual é a questão desse exercício? Eu tenho, não é a mesma inclinação, né, o mesmo ângulo de flexão do ombro, mas já muda bastante de uma rosca simultânea. Eu já encurto muito mais ele. E nesse exercício eu consigo um bom trabalho de bíceps mais encurtado e eu não perco a adaptação de uma rosca Scott num banco inclinado me traria. Que esse exercício vai ter, cara, basicamente o mesmo problema que o Scott livre tem. Rosca Spider. Aqui dá para fazer com 2 halteres, dá para fazer com uma barra, ou alternando. Um dia eu faço com a barra W, outro dia eu faço com halteres. Gosto de ter essa flexibilidade no treino. Durante muito tempo a gente acreditou que era bom pro músculo. Hoje a gente sabe que é muito melhor para a cabeça do que pro músculo, e sendo melhor para a cabeça, acaba sendo melhor para o músculo também. Ponto importante nesse exercício: não pode descer o braço e deixar ele completamente vertical, porque se isso acontecer, você perde contração do bíceps. Você pegou a barra ali embaixo, ou pegou os halteres, o braço estendido, você vai colocar um pouco para frente, o suficiente para você sentir que o bíceps contrai, porque o bíceps também é flexor de ombro. Existe uma área de estudo do corpo humano que analisa tanto os músculos, as articulações e a ação muscular. Quando o bíceps contrai, quais são os movimentos que ele proporciona no corpo? Cara, é 10. Eu amo a cinesiologia porque traz muito insight no treino. Eu lembro uma época, por exemplo, eu ia treinar bíceps. Então eu abria o livro de cinesiologia, ia na sessão de bíceps e relia tudo aquilo ali. Inserção, origem, ação muscular, ossos envolvidos e tal. E ia pra academia treinar. O que eu tive de insight de treino, cara, a posição que otimiza o trabalho é bizarro. Eu fiz isso por muito tempo. Eu gosto de dar uma mergulhada na parte mais científica mesmo, assim, mais técnica do exercício. Eu gosto de ver o exercício e fazer a análise vetorial dele, imaginar com profundidade como é que o músculo está trabalhando, quais são os vetores. A biomecânica é isso, né? Um misto da biologia do corpo humano com a ciência mecânica, que vai lançar mão de todas as questões, até que a física usa. Enfim, voltando à rosca Spider. Coisa que eu otimizei lá na rosca simultânea foi carga. Aqui a gente vai em insuficiência ativa, que é quando o músculo está muito encurtado, ele não consegue gerar muita força. Então eu não utilizo cargas gigantescas e aproveito o exercício no que ele me entrega de melhor, que é a tensão. Aproveito para fazer contração de pico, como por exemplo, já aproveito para otimizar o tempo sob tensão, que é uma variável importante para hipertrofia, e também deixar esse músculo mais tempo em contração me leva à hipóxia muscular, que é basicamente o músculo ficar sem oxigênio. Você já entendeu que 3 séries, as 2 primeiras ali, cara, 90%, a última série para valer. Nesse exercício eu gosto de usar a técnica de roubo. Imagina que eu cheguei na falha, aí eu balanço o braço para trás e para frente e levo ele até o máximo de encurtamento, a mão chega próximo da testa e aí eu seguro, cara, e eu aproveito a excêntrica. Levei até o final, balanço, seguro. Faço isso até um momento eu não consigo segurar a descida, que o músculo ele já tá tão fadigado que eu não consigo segurar. Olha lá, quantas repetições você faz em cada um deles? Qual a carga você usa?
Quanto tempo você descansa entre as séries? E são maravilhosas perguntas, porque são variáveis importantes no processo de hipertrofia. Primeira questão, eu não conto repetições. A minha metodologia, que todos os alunos do Muscle fazem, se chama No Reps. A ciência já provou que não adianta você contar repetições. Eu quero que você preste atenção no que vale a pena. Eu quero que você direcione o seu foco ao que efetivamente importa, que é o trabalho muscular. A partir do momento que você começar a fazer a série, esquecer as repetições e focar na sensação muscular, você vai começar a treinar de verdade. Olha lá, quanto tempo eu descanso entre séries? Cara, o seu corpo sabe a hora de voltar para a série. É só você prestar atenção em você. Aqui, a gente vai lançar mão de um estudo que analisou 1 minuto, 2 minutos de descanso e o descanso autossugerido. Chegaram à conclusão que descansar 2 minutos gerou mais hipertrofia do que descansar 1. Mas o descanso autossugerido, ele cresceu tanto quanto 2 minutos. É isso que eu ensino para os nossos alunos. Ter uma percepção maior de si mesmo. Não só ir para academia, levantar peso. O que eu tô te trazendo aqui é sobre você treinar com inteligência, com intencionalidade. É sobre você levar o treino a sério. A partir do momento que você tá treinando, você tá se conectando cada vez mais com o seu músculo. Cara, terminou a série, pô, põe o peso ali no chão, perceba-se, sinta-se. Vai chegar uma hora que você vai chegar à conclusão que, porra, eu já tô bem pra fazer mais uma série. E é exatamente isso que eu quero que você faça. Muito bem, Lala, qual peso você usa? Lembra que eu falei o primeiro exercício eu manipulo cargas maiores? Lala, mas maior quanto? Cara, é percepção de treino. É aquela carga, você fala, cara, mano, tá pesado e eu tô vencendo ela. O segundo exercício, eu já mudei a estratégia. Eu já tô focando em outra coisa. Eu já tô focando naquela sensação do músculo ardendo, saca? Eu já tô focando em manter o músculo tensionado por mais tempo, em encurtar ele mais. Então, você tá entendendo que são coisas diferentes? E aí eu vou selecionar uma carga que me proporcione isso. Porque a partir do momento que eu coloco uma carga muito alta, eu não consigo fazer essas coisas que eu tô te falando do segundo exercício. Eu te falei que o músculo ele tem diferentes comprimentos. Comprimento médio, comprimento curto, a gente já fez esses dois. Comprimento longo. E aqui é legal, porque olha que sacada genial. Primeiro, a ciência diz que trabalhar com músculo mais alongado gera mais resposta de crescimento muscular. Segundo, eu gerei muita tensão lá na rosca Spider. Sabe quando você termina o exercício e a sensação que você tem é que o braço tá meio encurtado assim? E ele fica mesmo, né? Parece que o músculo tá meio repuxando. A proposta é exatamente essa. Não é uma escolha aleatória. É um motivo muito claro para cada um desses exercícios existirem no treino, e aí eu vou para uma rosca 45. Ou, se eu tenho 2 polias próximas, cara, é maravilhoso, porque eu consigo fazer o mesmo movimento, posição de braço e tal, na polia, usando o cabo. Rosca 45 graus, funciona benzão, desde que você mantenha o cotovelo lá embaixo. Isso é um ponto importante do exercício. A partir do momento que você coloca o braço aqui, ao longo do corpo, e leva esse cotovelo para trás, você alonga mais o bíceps. E aí, nesse exercício, eu otimizo essa fase de alongamento da musculatura.